Olá, crianças! Estou aqui para poder explicar para vocês a atividade avaliativa de matemática. Olha só! Então, quem está com a atividade aí, pegue a sua atividade, dá uma olhadinha, para que nós possamos começar a nossa explicação da atividade. Tudo bem? Então, crianças, temos aqui a atividade avaliativa de matemática. Atividade avaliativa de matemática. Então, temos aqui na primeira questão, ó. Essa é Melissa, uma menina de 8 anos, que, assim como você, está no terceiro ano. Então, aqui as explicações. Melissa mora no apartamento 857. A decomposição desse número é, então, a decomposição desse número 857, qual seria? Qual desses itens é a opção correta? A que for correta, você marca, você circula ou marca um X. Item B. Nesse número, o algarismo 5 representa, então, aqui no número 857, esse número 5 aqui, ele representa o quê? 5 unidades? Ele é 5.000 unidades? Ele é 50 unidades ou 500 unidades? Aí, no item correto, você circula ou marca. Escreva por extenso o número do apartamento de Melissa. Então, Melissa, ó, sabemos que o número do apartamento dela é 857. Então, aqui embaixo, você irá escrever por extenso, ou seja, o nome do número, 857. Tá bom? Na próxima, questão número 2, e responda. Então, temos aqui, ó, Melissa fez 946 pontos nesse jogo aqui de videogame, e o Igor fez 974. Quem perdeu a partida? Então, observando esses números aqui, dá para você saber quem perdeu a partida. Então, escreve o nome aqui da criança que perdeu a partida. Opa, voltando. No item B, escreva o nome do jogador a quem corresponde a pontuação representada com material dourado. Então, temos aqui uma representação do material dourado. Então, você irá observar esse material aqui e saber qual é o número que ele representa. Depois que você descobrir o número que ele representa, você volta aqui, ó. Esse número do material dourado, ele é representado pela pontuação da Melissa ou pela pontuação do Igor? Aí, quando você descobrir, você coloca aqui o nome da criança, tá? Se aqui essa pontuação é da Melissa ou se essa pontuação aqui é do Igor, tá bom? E questão 3. Ao sair de casa, Melissa viu o número de várias casas pelo caminho. Então, ela andou, ela viu todos esses números aqui, ó. Ela saiu lá da casa dela, ó. O número, qual é o número da casa dela? Quem é que lembra? Que 857. Ela mora aqui, nesse apartamento aqui. Então, ela saiu de lá e passou por todas essas casas aqui, ó, lá no bairro dela, na rua dela. Escreva o número das casas em ordem decrescente. Então, observando essas casas aqui, você irá organizar esses números e colocar na ordem decrescente. Aí, escreve aqui a ordem decrescente. No item B, quantos algarismos cada casa possui? A casa possui quantos algarismos? Tem quantos algarismos em cada casa? Aí, você escreve aqui a quantidade. Uma amiga de Melissa mora na casa que tem um número mais próximo de 8 centenas. Então, a amiga dela mora em uma dessas casas que o número mais próximo de 8 centenas. Que casa é essa? Aí você coloca aqui o número da casa que tem lá, que é o mais próximo de 8 centenas. Ok?
Quarta questão. A mãe de Melissa quer matriculá-la em uma modalidade de esporte na academia de seu bairro. Então, aqui, a academia mostrou essa tabela aqui para ela. O basquete, R$ 152, o balé, R$ 255, o karatê, R$ 80 e a natação, R$ 90. Quanto a mãe de Melissa pagaria se a matriculasse na natação e no karatê? Então, você olha aqui, ó, natação e karatê. Aí você irá fazer a conta aqui, ok? Para saber também colocar a resposta. Professora, a conta é de mais ou de menos? É adição ou subtração? Crianças, eu não posso falar para vocês qual é o estilo da conta, o que ele tá, qual é a situação que ele está pedindo, mas vocês, na leitura de vocês, a leitura detalhada, vocês irão descobrir se é adição, que é conta de mais, ou se é subtração, conta de menos. O que eu peço para vocês? Sempre que vocês encontrarem aqui uma caixinha assim dessa, para poder fazer a continha, vocês precisam entender que essa continha precisa ser uma continha em pé, tá certo? Faz a continha em pé, não esquece de colocar o sinal da continha, se for de mais, coloca, se for de menos, coloca o resultado também. Também não esquece de colocar unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, se tiver centena embaixo de centena também. Se você quiser fazer, antes de realizar a operação, quiser fazer o QVL para te ajudar, você pode fazer aqui o QVL para te ajudar. O quadro valor de lugar, unidade, dezena, centena, também não tem problema. O importante é você fazer a continha correta, colocar os números corretos, colocar o sinal correto, escrever a resposta e colocar aqui também, tá bom? Então, vamos passar para a letra B. Quanto a mensalidade ficará se ela pagar natação, balé e karatê? Então, se a mãe optou por natação, balé e karatê, ela irá pagar quanto? Então, você irá pegar esses 3 números aqui, da natação, do balé e do karatê, irá fazer a continha aqui também, bem direitinha, bem organizada, colocar a resposta também, certo? Próxima. A mãe de Melissa possui R$ 195 em sua conta no banco. Se ela pagar somente a natação, quanto dinheiro a mais ela possui ao valor da mensalidade da modalidade? Então, se ela tem R$ 195, ela quer pagar só a natação. Então, aqui ela vai pagar quanto? Ó, 90, né? Que é a natação. Então, ela tem 195. Ela quer pagar só a natação, só o que ela pode pagar por enquanto é a natação. Então, qual é a quantidade de dinheiro que ela tem a mais ao valor que é a natação? Então, aí você descobre qual é o estilo da conta, se é uma adição ou subtração, coloca o sinal, bota a resposta bonitinho, tá? Item D. Circule o item que contém as cédulas que representam o valor da mensalidade do karatê. Então, a mensalidade do karatê, é essa primeira opção, é o item A? É o item B ou é o item C? Então, você marca a opção correta, tá? Tem que voltar lá para saber o valor do karatê. Item D. Dos valores citados na tabela, é par ou ímpar? Então, lá na tabela, os valores... Esses valores aqui, ó, da tabela, eles são pares ou ímpares? Aí pode ter os dois, né? Mas aqui ele está perguntando o seguinte, ó, dos valores citados na tabela, qual é o ímpar? Então, qual desses valores aqui da tabela, qual é o ímpar? Aí você retira esse número que é ímpar e escreve lá na letra E, tá bom? Questão número 5. Assistindo a um jogo de basquete com seu pai, Melissa descobriu esta regra. Todas as cestas em que o jogador faz o arremesso, estando dentro da área delimitada pela linha 3, valem 2 pontos. Isso aqui é uma regra de basquete. Mas aí o que interessa para nós é esse aqui, ó. Um time já tinha feito 186 pontos.
Complete a sequência de acordo com os pontos feitos em cada cesta de 2 pontos. Então, esse time aqui, ele já tem 186, só que ele conseguiu fazer mais pontos valendo 2, de 2, né? De 2 pontos. Cada cesta, cada bola que ele jogava dentro da cesta, valeria 2 pontos. Então, ele já estava com 186, pulou para 188, depois 190, e agora? Qual seria a pontuação? E depois, qual será a pontuação? Então, aí você pensando nessa pontuação de 2, qual você irá completar aqui, ó, o que é que falta de pontuação, tá certo? Esses números são pares ou ímpares? Então, todos esses números aqui, tanto esses que já tem na atividade, como os outros que você irá responder corretamente, todos eles aqui, eles são pares ou ímpares? Aí, você escreve aqui, ó, a resposta, tá bom? Quase no final do jogo, um time estava com 126 pontos. Aqui é outro time, estava com 126 pontos. E um jogador fez 3 cestas, valendo 3 pontos cada cesta. Com quantos pontos esse time terminou o jogo? Então, ele já estava com 126. Então, fez uma cesta valendo 3, outra cesta valendo 3 e outra cesta valendo 3. O jogo terminou com quantos pontos? Esse time terminou o jogo com quantos pontos? Então, você escreve aqui também, tá? Esse número é par ou ímpar? Então, esse número que você irá escrever aqui, ele é par ou ímpar? O número correto, tá, crianças? Questão 6. Observe o gráfico e responda. Então, temos aqui um gráfico de vários materiais. Temos aqui os copos de isopor, que eles levam aproximadamente 50 anos para se decompor na natureza. A lata de alumínio leva aproximadamente 200 anos. A fralda, 450 anos. A garrafa plástica também 450, e a linha de pesca é aproximadamente 600 anos para se decompor na natureza. Então, observando esse gráfico, vocês irão responder aos itens a seguir. Qual produto levará 2 centenas de anos para se decompor? Então, de todos esses produtos aqui, qual é o que leva 2 centenas de anos? Aí, quando você descobrir, você escreve o nome do produto aqui. Que produto vai levar mais tempo para se decompor? De todos esses produtos aqui, qual que levará mais tempo para se decompor? Então, descobrindo o produto, escreve o nome dele aqui, ok? O tempo de decomposição do copo de isopor corresponde a... Então, voltamos lá para o copo de isopor. O copo de isopor, ele leva 50 anos. Agora, ele está perguntando o tempo de decomposição. Esses 50 anos correspondem a 5 unidades, 5 dezenas, 50 dezenas ou 50 centenas. Então, você marca aqui uma opção, que só tem uma correta, tá? Então, você marca aí. Questão 7. Observe as crianças na fila do carrinho de algodão doce. Então, temos aqui o Lucas, o Mário, a Isabela, a Ana, Yaci e o Bruno. Lucas é o primeiro da fila, ó, certo? Em que posição da fila estão as crianças Mário e Ana? Então, você irá contar para saber a posição do Mário. Sabe a posição do Mário? Escreve aqui a posição do Mário, o número. Sabe a posição da Ana? Escreve aqui a posição da Ana também. Quantas crianças estão antes da 5ª criança? Então, observando aqui, quantas crianças tem antes da 5ª? Então, você escreve lá a quantidade de crianças. Qual a posição de Bruno na fila do algodão doce? Então, voltando lá, olhando os nomes, encontramos o Bruno. Qual é a posição dele nessa fila aqui do algodão doce? É a primeira posição? É a segunda? É a 10ª? Então, você observando aí, contando, saberá a posição do Bruno. Se entre Lucas e Ana houvesse 4 crianças e não 2, qual seria a posição de Ana? Então, voltamos lá. Entre Lucas
e Ana, se houvessem aqui 4 crianças e não somente 2, qual seria a posição de Ana? Se houvessem aqui 4 crianças, entre o Lucas e a Ana. Aí você volta lá. Aí qual seria a opção correta? Ela ocuparia a 4ª posição, a 8ª, a 6ª ou a 10ª posição? Aí você marca a opção correta. Próxima. Escreva o antecessor e o sucessor imediato dos números abaixo. Crianças, sucessor imediato é o número que vem exatamente, o sucessor é o que vem exatamente depois. Por exemplo, o sucessor imediato de 10 é 11, é o que vem exatamente depois. O antecessor imediato de 10 é 9. Então, você irá escrever aqui o antecessor imediato de 75, o sucessor imediato de 892, o sucessor imediato de 1095 e o antecessor imediato de 200. Super fácil. Próxima. Maria, a irmã de Melissa, adora pesquisar coisas novas. No momento, ela está muito interessada nos conceitos sobre figuras geométricas não planas. Existem as figuras, os sólidos geométricos, por exemplo, o cubo, imagina aí o cubo, um sólido geométrico. Quando eu abro esse cubo, ele vira uma figura geométrica plana, certo? Plana. Quando eu monto esse cubo, ele vira uma figura geométrica sólida ou também chamada de não plana, tá bom? Então, ela aqui tem na mesa dela objetos, né, figuras geométricas não planas. E ela fala o seguinte, farei a seguinte experiência, vou soltar essas peças de madeira do topo da rampa e verificar quais delas rolam. Então, ela quer saber qual dessas peças aqui elas podem rolar facilmente, né? Tranquilamente. Então, de acordo com a figura, marque certo ou errado. Letra A. O cubo não rolará. Então, primeiro temos que identificar quem é o cubo. Identificou o cubo? Você vai observar. O cubo não rolará, pois todas as suas faces são quadradas. Se essa afirmativa for verdadeira, você coloca aqui um X no certo. Se o que está escrito aqui não for verdade, coloca errado, tá? O cilindro não rolará, pois não possui partes quadradas. Desculpa, o cilindro irá rolar. O cilindro irá rolar, pois não possui partes quadradas. Quando você encontrar o cilindro, você irá observar se ele irá rolar ou não irá rolar. Agora, você observa aqui essa frase, ó. O cilindro irá rolar, pois não possui partes quadradas. Se essa frase aqui for verdade, for correta, você marca aqui no certo. Se o que está escrito aqui for errado, você marca aqui errado, tá bom? O cone não irá rolar, pois sua base é quadrada. Então, voltemos aqui, ó. Observa o cone. O que é a base? Vocês lembram que eu falei para vocês na aula de matemática, na aula anterior, sobre base dos sólidos, quando fizemos a revisão? A base é a parte que fica abaixo da figura, certo? Imagina aqui que é um sólido geométrico, é um paralelepípedo, tá bom? Então, a base dele, ó, o que fica abaixo dele, embaixo. Então, no cone, qual é a base dele? A base do cone é quadrada mesmo? Então, ele diz lá na frase que é quadrada, ó. O cone não irá rolar, pois sua base é quadrada. Essa frase está correta? Se estiver correta, marca certo, se não estiver, marca errado. A esfera irá rolar, pois sua superfície não possui nenhuma parte plana. Então, a esfera, observa aí a esfera, ela irá rolar, porque nenhuma parte da superfície da esfera é plana. Será que essa frase está correta? Se essa frase estiver correta, você marca certo. Se não estiver correta, você marca errado, tá bom? Só o que vocês precisam lembrar, crianças, que só pode marcar uma em cada item. Não pode marcar certo e errado no mesmo item, tá certo? Lembrem disso. Próxima questão.
Observe a reta numérica e preencha os espaços com o resultado da adição. Então, temos aqui 3 retas numéricas de adição. Então, ele começa com 47, nessa primeira. 47 mais 20 é igual a 67. Agora, 67 mais 2, qual é o resultado? Você irá colocar o resultado aqui no quadradinho. Na segunda reta numérica, 47 mais 2. Qual é o resultado de 47 mais 2? Você coloca aqui o resultado. Agora, você pega esse resultado e soma com mais 2 novamente. E coloca aqui o outro resultado. Próxima reta numérica. 74 mais 20. Ei, 74 mais 20. Coloca aqui o resultado. Depois, pega esse resultado e soma com mais 2 e coloca agora aqui o outro resultado. Questão número 11. Observe os nomes que estão faltando nas figuras dos sólidos geométricos a seguir. Então, temos aqui, ó, 6 sólidos geométricos, tá? São 6. 2 já possuem nome e 4 sem nome. Então, você irá colocar o nome do sólido, não é o nome do brinquedo, tá, crianças? Que sólido é esse? Essa imagem representa qual sólido geométrico? Aí coloca o nome do sólido. Essa imagem aqui, qual sólido geométrico? Escreve aí. Essa imagem agora, qual é o sólido geométrico que ela representa? E essa outra imagem, qual é o sólido geométrico que ela representa? Então, você escreve o nome do sólido. Lembra, sólido é diferente de figura plana, certo? 2 sólidos expostos acima, dos sólidos expostos acima, escreva os nomes dos sólidos que rolam. Então, desses aqui, desses 6, você irá escrever os nomes dos sólidos que rolam bem aqui, tá bom? Questão número 12. Escreva quantos vértices, faces e arestas possui o prisma. Aqui é uma imagem de um prisma. Então, vamos lá. Ele está pedindo o número de faces, o número de vértices e o número de arestas. Faces, crianças, para quem esqueceu, faces é a mesma coisa que lado, quando falamos lado e face. Então, lado, né? Eu tenho aqui, vamos imaginar, pronto, aqui é um paralelepípedo, tá? Bem fininho, mas é um paralelepípedo. Então, aqui eu tenho uma face, aqui eu tenho outra face, aqui eu tenho outra, aqui eu tenho outra face, aqui eu tenho outra e aqui eu tenho outra. Certo? Face é a mesma coisa que lado. Então, você irá contar aqui, nesse prisma, quantas faces ele possui e coloca o númerozinho aqui. Vértices. Os vértices, crianças, são essas pontinhas, ó, que fica aqui, ó, são os cantinhos, cada cantinho. Então, você irá contar quantos cantinhos ou quantas pontinhas tem esse prisma, irá escrever aqui. E arestas, crianças, são as linhas, ó, eles representam as linhas. Quantas linhas foram necessárias fazer, desenhar, para que surgisse esse prisma? Então, você conta e coloca a quantidade aqui, ok? Lá na última questão, são subtrações, 2 subtrações para vocês. Vocês terão que calcular essas 2 subtrações. 58 menos 34 e 64 menos 21. O que eu tenho para pedir para vocês, crianças? Quando vocês forem resolver essa questão, coloca a continha em pé, tá? Arma, coloca ela em pé bem bonitinha. Não coloca só a resposta aqui, não. Porque você colocando a sua continha, ela também, ajeitando ela, deixando ela bem bonitinha, ela também vale scores, tá? Não é só a resposta que vale scores. É como você fez você colocou você organizou a sua conta, tá bom? Deixando unidade, dezena em dezena, colocando o sinal também, que aqui no caso é sinal de menos, tá bom? A subtração. Então, você resolve as suas 2 continhas, tá certo, crianças? Então, crianças, essa é a explicação da atividade avaliativa de matemática. Eu espero que nesse vídeo tenha ficado melhor e vocês tenham compreendido bem
toda a explicação, ok? Não esqueçam de fazer a atividade com bastante atenção. Quando for enviar para o meu e-mail, né, ter o cuidado para ir bem bonitinho, bem legalzinho, toda a sua atividade. E um beijo no coração e até a próxima. Muitas saudades de vocês.